Então, nós vamos começar. Boa tarde a todos e a todas. Muita alegria receber vocês. Hoje é 1º de dezembro. O ano, né, de 2020 foi um ano que para alguns foi longo, para outros foi breve, mas surpreendentemente, superando as nossas expectativas, o Sépia foi um grupo que se deparou com muitos desafios ao longo de 2020, muitas atividades, e como parte das nossas atividades vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como instituição pública, que contamos com apoios de recursos públicos, nós entendemos que neste ano, junto com as nossas alunas e junto com os pesquisadores que já integram o grupo, era muito importante nós realizarmos uma segunda reunião aberta como forma, enfim, de tornar público o nosso trabalho e, de uma certa maneira, socializar e prestar contas do que nós vimos desenvolvendo. Então, hoje, a nossa ideia, minha, da Vanessa e de toda a equipe, é que a gente possa contar um pouco para vocês, telegraficamente, em alguns casos, as nossas atividades e os avanços, os resultados que o nosso grupo tem alcançado a partir de um trabalho constante e ininterrupto que nós tivemos ao longo do ano de 2020, mas também colhendo o que nós semeamos em 2018 e 2019. Então, sintam-se acolhidos. Esse momento é um momento enfim, prestação de contas nossa, socialização dos nossos, mas também é um momento que nós temos, assim, um sonho, que é de contagiar outras pessoas para que venham a integrar o grupo em diferentes ações ou nas linhas de pesquisa, ou mesmo sugerindo novas possibilidades para que o grupo possa avançar e também se tornar mais diverso. Pode passar outra lâmina. Vanessa, tu queres aproveitar também para fazer alguma fala aqui de acolhida? É isso, acho que tu resumiu bem, né, Maria, esse ano, como foi para nós, enfim, acho que esse momento de fazer essa reunião também é um momento de reflexão, assim, de fechamento do ano, então vai ser muito bom compartilhar com todo mundo que está aqui hoje, que tirou um tempinho do seu dia para, enfim, estar conosco, não é? E acho que vai ser muito bacana essa conversa de apresentação também das nossas linhas de pesquisa com mais profundidade. E acho que é isso. Nós teremos, evidentemente, algumas limitações técnicas, tecnológicas e também de tempo. A nossa pauta prevê 4 pontos principais e nós pretendemos encerrar o mais tardar às 19h30 para que a gente não se estenda. Infelizmente, as modalidades de interação que nós poderíamos ter, de debate acalorado, de troca de ideias, de apartes, ela se vê um pouco prejudicada nessa modalidade, mas sempre que alguém tiver alguma demanda, uma pergunta, ou achar muito importante um comentário, a gente solicita que sinalize ali no bate-papo, que aí quem está aqui nos ajudando a mediar poderá sinalizar para que a gente faça, então, uma pequena pausa. A pauta, então, nós vamos mostrar avanços e atividades de algumas das linhas de pesquisa, não é possível apresentar de todas, falar também dessa iniciativa do ano, que foi muito marcante no ano de 2020, que é a constituição do Grupo Sépia como um grupo de pesquisa do CNPq, vinculado à URGS, institucionalizado em todas as instâncias da universidade, e a produção de conteúdos nas redes sociais, tendo por horizonte não só o diálogo com os pesquisadores, mas também essa ideia da socialização, da popularização da ciência, dessa busca importantíssima que é educativa, mas é também buscando reconhecimento, que é dialogar com diversos públicos. Além disso, a gente quer
fazer um chamamento, falar das potencialidades do acervo principal com o qual a gente vem trabalhando nesse ano e também anunciar como último ponto algumas perspectivas para 2021. Essa é a nossa pauta. Nós procuraremos assim ser muito breves e respeitar os horários para que a gente consiga pelo menos naquilo que nós planejamos ter falas significativas para cada um dos pontos, tá bem? Então já de imediato passo a palavra para a Vanessa e saio de microfone e de imagem para que outras pessoas possam ingressar. Obrigada, Maria. Bom, como a Maria já sinalizou, não é o Grupo CEPIA, então esse grupo de pesquisa da URGS vinculado ao CNPq, ele é institucionalizado em 2020, nesse ano tão atípico que todos nós estamos passando, e acho que é importante também mencionar que o CEPIA, nosso grupo, ele se solidariza muito com as famílias, enfim, com todas as pessoas que sofreram com essa questão da Covid ou que perderam entes queridos, enfim, e sabemos o quanto essa questão está influenciando diretamente nas nossas produções, no nosso dia a dia, enfim, nas nossas relações. Então, o CEPIA se organizou muito nesse ambiente virtual, como a Maria falou, a gente repensou, reconfigurou as nossas práticas, buscando, então, tentar atravessar por esse período, né, de forma, enfim, cadeada, alinhavada com os nossos preceitos. O CEP, atualmente, ele conta com 6 linhas de pesquisa que versam, então, sobre os nossos maiores temas de interesse, que, enfim, preservação, memórias e acervo, são esses os nossos motes de trabalho. E hoje, então, a nossa fala ela vai ser direcionada a apresentar algumas das linhas e os projetos de pesquisa e extensão que estão atreladas a elas. Então, e também a determinados acervos localizados na cidade de Porto Alegre, como o acervo histórico da Sociedade Polônia, que a gente tem uma parceria desde 2018, enfim, que já vem de longa data, e o acervo da Fundação Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que também vai ser agora, já vou passar a palavra diretamente para a nossa querida colega, a pesquisadora Larissa Camacho Carvalho, para que ela comece, então, essa nossa reunião apresentando a linha de pesquisa que ela coordena junto ao CEPIA. Larissa, pode desligar a tua câmera, eu vou também ficar mutada um pouquinho e vou desligar a minha câmera para que tu possa fazer a tua fala e sem muitas perdas de conexão. Ok, não sei se está aparecendo. Eu acho que... Vamos ver. Te escutamos bem. Muito bem. Mas a imagem não, né? Estava muito bem antes. Tu consegue acionar novamente? Eu não sei por que saiu. Eu caí ou fiz alguma coisa errada. E aqui... Espera aí, vamos ver. Permitir, iniciar. Isso, iniciar. Permitir. Deu. Legal, Larissa. Ok, bom, gente, coisas de navegador e etc. Então, boa tarde a todos. É com alegria que eu venho aqui apresentar um pouco dessa pesquisa também no Grupo CEP. É com alegria que eu participo desse grupo, tendo a Maria e a Vanessa como principais, como modelos, assim, dá para se dizer, e inspiração de trabalho. Então, apresentando um pouco sobre essa pesquisa, esse projeto de pesquisa, Acervos e Memórias do Movimento Social Espírita do Rio Grande do Sul. Pode passar, eu acho que as gurias aqui passam, né? Isto. É um trabalho, então, que começou, que eu comecei a fazer parte, comecei a pesquisar no final do ano passado, está fazendo um ano agora. Inicialmente, então, a ideia era realmente organizar o acervo físico da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e eu coloquei ali um século de história porque esse objetivo vinha
do fato de que a Federação Espírita está fazendo agora, em fevereiro de 2021, 100 anos. E ela tem uma área da sua instituição que é dedicada à gestão e preservação da memória, mas não havia um trabalho de história, de pesquisa de memória, para que se fosse fazer uma comemoração respectiva, né, a respeito desses 100 anos. Então, aí começou. Então, nós tínhamos um acervo físico que estava nessa sede, que é a sede atual. Ele tinha vindo já de uma outra sede, que é esqueci, a rua próximo à URGS mesmo, a URGS Centro. Agora já esqueci o nome da rua. No segundo andar, então, nos fundos, existe 3 salas da área de gestão e preservação da memória, que é onde fica, então, esse acervo físico. Ele já estava organizado, ele teve uma organização inicial por colaboradores voluntários de sociedades espíritas da cidade de Porto Alegre, que foram lá e dividiram o que tinha nas caixas. Então, tinham 10 caixas, e há vários anos atrás, alguns anos atrás, já há mais de década, umas 2 décadas, o pessoal começou a fazer um trabalho de selecionar. E esse trabalho, não sei como ele ocorreu, eu só sei que o pessoal dividiu em caixas de papelão, de acordo com os interesses da instituição, em termos de cidades, os documentos que vinham, cadernos, documentos oficiais, atas antigas, cartas, revistas, livros, e assim ficou organizado. Álbuns, fotografias, alguns objetos tridimensionais, e assim ficou um pouco organizado nas prateleiras. Isso na sede antiga. Quando foi para a sede, então, nova, ganhou o espaço maior, era um espaço bem menor, ganhou prateleiras de ferro, então se tirou as prateleiras de madeira. Pode passar, por favor, Gurias. E aí está, então, algumas imagens do que nós temos no acervo físico da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tem, então, fitas cassetes, tanto de som, aquelas antigas, quanto de vídeo. Os livros têm obras raras, eles foram divididos também ao que é da Federação, o que é daqui do Rio Grande do Sul e o que é do resto do Brasil. Nessas prateleiras estão mais estes livros, e tem uma parte aqui que é da biblioteca. Então, nós dividimos com a biblioteca também esse espaço. Mas na biblioteca também não há uma divisão de datas, há só uma divisão de assuntos. E um dos nossos trabalhos depois vai ser dividir isso também por datas, por obras consideradas pelo movimento também importantes, por obras raras, que também há alguma coisa. E as revistas, pode passar outra imagem, por favor. Mas vocês podem perceber que ele não está, são as últimas fotos que a gente tem, ele não tem uma preservação, não está preservado do modo como a gente gostaria. Foi por isso que nós começamos a pesquisa, nós começamos o trabalho, e acessando primeiramente o próprio Sépia, a professora Vanessa e a professora Maria, que nos auxiliaram inicialmente. Então veio a pandemia, um mês depois. Nós compramos o material para iniciar o cuidado, a higienização deste material, que está parte dele deteriorado. Só que a gente vê só uma parte, mas tem o que está também nas caixas de papelão. Nós compramos as caixas adequadas, o TNT, vários materiais, e está lá. A gente tem pouco acesso agora à sede por conta das restrições, enfim, normais. Algumas vezes nós conseguimos ir lá sozinhos, mas é um trabalho grande, então nós não estamos conseguindo ter o trabalho no acervo físico. Ele está em stand-up, porque o trabalho, então, ainda está para ser feito. O projeto é grande. Começa, então, organizando esse acervo, que está nesse stand-by. E tem muitas obras. Essa foto da direita, então, mostra várias obras que a gente não tem muito conhecimento, não está dividido, foi só
separados mais antigas, certo? Tem muita coisa de outros países que a Federação Espírita recebia, uma troca, uma solidariedade, as redes de distribuição são muito grandes, tem revistas de vários países, de vários estados do Brasil, e isso está ali com as datas mais remotas, certo? Atualmente já é tudo virtual. Pode passar, por favor. Então, quando veio a pandemia, nós ficamos na federação, que conta com colaboradores, enfim, voluntários, nós ficamos muito consternados. Depois, Maria, me diz quanto é que a gente está de tempo. Pelo WhatsApp, por favor. Nós estamos consternados por conta de que os 100 anos estava chegando e nós não conseguimos ter acesso a esse acervo para contar um pouco dessa história, que há poucas pesquisas, muito poucas pesquisas utilizando esse acervo da federação. Mas nós tínhamos, fruto de um trabalho anterior de um professor que também é colaborador na federação, professor de arquivologia, professor William, um trabalho que foi a digitalização da revista que é oficial da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, órgão oficial de divulgação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é fundada em 1934, por conta do aniversário, tem uma data específica, por conta de Kardec. Então, nós tínhamos esse acervo, nós tínhamos isso para trabalhar e precisávamos fazer uma exposição. Nós fizemos um projeto dos 100 anos para trabalhar com essa revista. Então, nós temos, a gente não, confesso agora, eu fiquei pensando, quantos números a gente tem? Nós temos de 1934 até a atualidade, alguns números faltantes dos mais antigos, mas em geral é uma revista mensal. Depois de um tempo, na década de 70, ou mais no final da década de 70, ela passa a ser semestral e tem alguns números que eles juntam as edições. Mas no início ela é mensal, possui de 10 a 15 páginas, algumas chegando a 70 páginas, e dividimos entre a equipe e nós estamos fazendo um trabalho com esta revista para tentar trazer um pouco das memórias e das histórias da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ok, Maria? A partir desse acervo que citei. Só que, da mesma forma, nós vemos muitas limitações desse acervo, que vamos ter que fazer novos projetos para retomar, porque é um acervo digital, mas ele foi digitalizado de um modo xerox, né, daquele modo mais precário que tem no celular, que o pessoal ia lá. Isso é um projeto também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que contou com bolsa, com bolsistas, que fizeram um trabalho muito, muito legal de colocar isso, que é o que nós estamos conseguindo trabalhar. Pode passar, por favor. Aqui nós temos as capas, então, de 34, de 50, de 60, de 70. Pode passar, próximo. Tem mais algumas capas. De 1980, que já é colorida, mas, então, por conta da digitalização, ficou assim no preto e branco, de 1991, e as atuais, essa, por exemplo, 2001 e 2020, elas já estão disponíveis no próprio site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Não é um acervo, já é um acervo virtual, certo? Então, esse é o acervo que nós hoje estamos trabalhando. E pode passar. Nós estamos fazendo, a partir desse último projeto, então, que a gente pôde concretizar. Estamos finalizando essa seleção, classificação e organização de notícias para que a gente faça uma exposição virtual dos 100 anos da FERGS a partir da revista Reencarnação. Isso, gente, para nós também é importante, para a instituição é muito importante. Para mim, como pesquisadora, é um achado. Eu não tinha trabalhado com acervo, então foi tudo muito novo e muito rico, né? A gente está trabalhando duro nisso, porque a gente só está com esse acervo digital, mas a gente tem um pontapé inicial para trabalhar todo aquele outro acervo e constituir um centro de memória, certo? Pode passar, por favor. A gente tem alguns de nós que estamos colocando no Jamboard já as notícias, fazendo tudo, testando como é que nós podemos fazer esse trabalho. E algumas potencialidades, então, de pesquisa no acervo da FERGS, como talvez, né, tenha dado um pouco para ter uma ideia de quão
bastante novo ou aberto, está aberto, estou dizendo, está aberto às pesquisas e ao trabalho nesse acervo que tem muitas coisas. Então, nós encontramos, só nas notícias, não encontramos ainda os documentos, porque a gente está sem o acesso físico ao local, mas da instalação de inúmeras bibliotecas. Então, assim, aqui eu botei um pouco da área da educação, certo? Que é a minha área de mestrado e doutorado. Instalação de bibliotecas, que é noticiado pela revista Reencarnação, em presídios, em manicômios, como se dizia à época. Junto a isso, as campanhas de leitura, muitas reportagens sobre o livro. Então, a entrada, como a Federação Espírita, o Espiritismo oficial no Estado, ele tem essa entrada para o estímulo à leitura e a instalação de bibliotecas. A fundação de escolas espíritas pelo Estado, em 1930, aparece os nomes das escolas, das sociedades em todo o Estado, quantidade de crianças em algumas cidades que abrigam essas escolas. Algumas a gente sabia, mas aqui a gente tem a documentação, documentado pela imprensa e provavelmente nós temos no acervo físico, a gente precisa achar. Então, a gente vê, por exemplo, essa notícia da Cruzada Espírita de Amparo à Criança, que era uma escola, juntamente ao Dias da Cruz, que abrigava as crianças de famílias abastadas, juntamente com os assistidos, para que essa cruzada pudesse se fazer. A partir dessa cruzada se instalou várias escolas no estado também. Na década de 30, então período de Getúlio, tem uma configuração. Pode passar, por favor. Importante. Pesquisas, então, né? Nós temos conjuntos de cartas, então a gente tem evidências de que há cartas lá. Sabemos que tem cartas, provavelmente cartas de detentos sobre essas bibliotecas instaladas, um conjunto de cartas em acervos que a ser organizado, devidamente organizado, e que contém um conteúdo que a gente não conhece ainda. Conhecemos algumas pistas. Fotografias, então, tem um acervo enorme fotográfico, iconográfico também, que a gente ainda não sabe como trabalhar, está lá disposto a ser trabalhado da mesma forma. Alguns retirados algumas vezes do seu contexto, então tem algumas dificuldades que no meio do caminho, por conta de várias mãos, e a gente não tinha ainda esse projeto, né, feito, realizado, escrito, então aconteceu esses percursos e percalços que dificultam, mas é bem grande. Acervo de fitas cassetes, então aquele que eu mostrei um pouco ali na bancada, né, na prateleira, também que a gente já conseguimos algumas parcerias até mesmo para que a gente passe isso para digital e a gente veja o que a gente encontra ali e como ainda falta o projeto, né, como realizar isso. Então são potencialidades de pesquisa, além das peças tridimensionais, que há algumas medalhas, flâmulas que estão espalhadas, que a gente esse acervo tem e que nós gostaríamos muito, a vontade, o desejo e as prospecções para o futuro é que, a partir desse pontapé, nós comecemos a construir esse centro com todas essas potencialidades e oferecendo à comunidade acadêmica de pesquisa esse lugar de memória que ainda é bastante novo para se trabalhar, certo? Já existem algumas pesquisas, então o pessoal da ciência das religiões, de memórias, de bens culturais, busca esse trabalho, mas como não há um acervo organizado, há pouca entrada mesmo no acervo para procura. Mas a demanda, então, ela existe e a gente espera poder contribuir para esse acervo, né, com essa instituição. Ok? Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Ótimas as tuas ponderações sobre essa linha de pesquisa que tem muito, que rende muito, enfim, um potencial enorme, né, para futuras incursões aí junto ao acervo. Parabéns pelo trabalho já desenvolvido e pelo que está por vir. Bom, de pronto, eu vou pedir para as meninas passarem, então, porque eu vou apresentar mais uma linha de pesquisa. Vou apresentar, então, a linha de pesquisa Viagens Inusitadas, Percursos de Obras do Século XIX, do Acervo da Sociedade Polônia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Então, eu junto com a Luísa, né, nossa parceira, aluna aqui, presente, membro do CEPIA, a gente vai comentar um pouco, então eu gostaria de comentar como é que surge, né, essa ideia dessa linha de pesquisa. Então, ao longo do nosso trabalho junto ao acervo da Sociedade Polônia, em específico quando a gente começou a trabalhar mais voltado ao acervo bibliográfico, foi possível identificar um volume muito expressivo de obras consideradas raras, tanto pelo seu critério de antiguidade, ou seja, caracterizadas como do período do século XIX, como também por suas diversas marcas que a gente foi identificando ao longo desse manuseio, como assinaturas, carimbos, marcas de leitura. E essas descobertas preciosas, elas só foram possíveis devido ao nosso trabalho intenso de conservação preventiva, mais especificamente voltado, né, na área da higienização de cada uma das obras dessa coleção. Então, a partir dessas diversas descobertas e das nossas atividades de salvaguarda, que envolvem tanto documentação quanto conservação preventiva, surgiu esse interesse em produzir uma publicação a partir dessas obras do século XIX, dessa coleção em específico, que a gente intitulou de do século XIX. Então, com esse interesse, não é, de comunicar, de socializar esse acervo para além da comunidade local, então nasce a ideia, a proposta do Guia de Obras. E aí, agora, eu já passo para a Luísa a fala, para ela comentar um pouco sobre a produção do Guia de Obras, que, né, já está bem avançada, e a gente gostaria de compartilhar com vocês a nossa experiência. Obrigada, Luísa. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, essa coleção bibliográfica que a Vanessa já começou a introduzir possui mais de 400 livros raros, que são considerados raros por esses diversos aspectos e peculiaridades. Então, essas obras passaram por um processo técnico que contou com a catalogação, higienização e acondicionamento, também promovendo o desenvolvimento de uma ficha de identificação individual para cada uma dessas obras, que foi feita durante o mutirão no início de 2020, antes da pandemia se alastrar. Podemos passar o próximo slide. Esses são alguns registros das obras com as quais a gente trabalha, que foram fotografadas então durante esse mutirão. E o desenvolvimento de todas essas etapas práticas possibilitou que, através do trabalho remoto, nós pudéssemos iniciar a conferência das obras de maneira virtual. Podemos passar. Então, durante esse trabalho virtual, nós juntamos dados sobre as obras, como autoria, local de publicação, gênero literário, editora. Assim, partindo das fichas iniciais, nós desenvolvemos um formulário com as informações de todas as obras, que serviu de base para a criação do modelo oficial do Guia de Obras, que vocês podem ver no próximo slide já, com todas as informações completas. Esse guia, então, é organizado de maneira cronológica e ele tem como objetivo apresentar para o público os dados mais relevantes do livro, assim como algumas singularidades específicas, como a presença de carimbos ou ilustrações que sejam marcantes, também trazendo fotografias da obra sobre essas peculiaridades, como a gente pode ver na ficha do lado direito. Podemos passar para o próximo. Então, juntando todos esses dados sobre as obras, a gente pode criar gráficos, e a partir desses levantamentos a gente possibilitou a percepção de que a maioria dessas obras são de origem polonesa, mas também de diversos outros países da Europa, da América, como a Ucrânia e Lituânia, que é bastante destacado também. Levando em consideração o percentual de obras polonesas, a gente fez um levantamento das cidades, indicando uma maioria de obras da Varsóvia, seguida por Cracóvia e Poznânia. E já que o nosso guia é formatado de uma maneira cronológica, a gente também fez um levantamento sobre as décadas de publicação, o que nos indicou uma maior presença de obras da segunda metade do século XIX. Vamos seguir com os nossos levantamentos, vamos mostrar mais gráficos assim que a gente conseguir concluir todos esses nossos trabalhos que estão em andamento. Obrigada, Luísa. Acho que é importante frisar, né, gente, que essas descobertas desse acervo precioso de obras raras começaram a acontecer assim lá por final de 2018, depois ao longo de 2019 a gente começou a perceber que esse volume
ele ia aumentando, né? A cada manuseio nas caixas, a cada manuseio nas prateleiras do acervo da sociedade, a gente encontrava mais livros e mais obras do século XIX. Então, a gente começou a perceber também algumas semelhanças entre elas, no sentido de ter essas marcas de leitura, de ter carimbos de procedência ou vários carimbos, percebendo também por isso as viagens inusitadas, não é o título da linha, porque a gente também pretende em breve, né, construir um projeto de pesquisa voltado nesses percursos desses livros, nas trajetórias dessas obras, enfim, nessa história do livro, enfim, da leitura, porque ela tem várias marcas e cada obra, enfim, é um universo que se abre, a gente fica realmente encantadas. E só foi possível fazer esse trabalho virtual que a gente está fazendo com bastante afinco, as meninas estão muito dedicadas a isso, sobretudo a Luísa, porque que está organizando o guia naquele modelo ali, porque nós trabalhamos incansavelmente no final de 2019, principalmente no mutirão que a Luísa comentou, nos laboratórios do curso de museologia, fazendo esse trabalho de higienização e de acondicionamento adequado para que a gente pudesse elaborar as fichas com toda essa riqueza de detalhes. Então, sem esse trabalho anterior, prévio de tratamento técnico, chegar agora para o guia seria praticamente impossível. Então, só fazer um último adendo. Obrigada, Luísa. E de pronto já vou passar a palavra para minha colega, a professora Maria Stefanu, para ela comentar. Pode se passar, por favor, mais uma linha de pesquisa aqui do CEP. Convido a Cláudia para me acompanhar. Vou aproveitar para fazer uma observação. Estamos aqui com o Arthur, que participou bastante no mutirão de verão, assistindo, e a gente agradece aqui como bolsista voluntário. Nós tivemos o apoio de vários estudantes do curso de museologia que nos meses de janeiro e fevereiro nos auxiliaram sobremaneira nesse trabalho. E também um pouco uma questão epistemológica que eu considero que é muito importante. Nós, no campo da história, nós temos muito a crítica a uma perspectiva positivista do trabalho no acervo, no arquivo, não é? De que nós não vamos lá despidos de indagações e aí nos encharcamos dos documentos que encontramos e a partir disso surgem os nossos conhecimentos, porque eles estão lá e o pesquisador é apenas alguém que se unge, não é? Não é essa a nossa perspectiva. Entretanto, nem tão ao mar, nem tão à terra. O fato de trabalhar sistematicamente, manuseando, inventariando, elaborando pequenos repertórios, arrolamentos e passando a ter uma frequência semanal, vários dias da semana, muitas horas no contexto do arquivo, nos fez descobrir muitas coisas, né, que vários pesquisadores anteriores que tiveram passagens esporádicas pelo acervo da Sociedade Polônia não tinham tornado público, não tinham sequer se dado conta do que eu chamo, assim, preciosidades que aquele conjunto documental de mais de 8.000 volumes guarda, né, entre volumes impressos, mas também outros tantos documentos tridimensionais. Então, o tema da imprensa de educação, que a Cláudia se dedicou muito para esse trabalho, é uma das possibilidades. Nós fomos estabelecendo possibilidades, as viagens inusitadas das obras do século XIX, a imprensa de educação e outras que vocês verão, que nós não suspeitávamos. Nós vamos construindo esses projetos e essas indagações à medida que nós vamos nos deparando com as obras. E vejam que nós temos uma questão que é sempre muito paradoxal. A exceção da Karine, que tem lá na sua história pessoal uma origem polonesa, nenhuma de nós tem origem polonesa, nem passa perto, não é? Não falamos o idioma
e, entretanto, reconhecemos que, do ponto de vista historiográfico, a imigração polonesa tem uma relevância, ela ficou nublada durante muitos projetos de pesquisa e agora nós estamos com isso. Então, imprensa de educação, vou deixar que a Cláudia fale, porque é uma das questões cruciais se nós pensarmos o campo de estudos da imigração polonesa. Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Então, como a professora Maria Stefano já adiantou, né, no acervo da Sociedade Polônia nós nos deparamos com uma infinidade de possibilidades de pesquisa, mas eu me ative mais à questão da imprensa de educação desde que eu ingressei no grupo lá em 2018. Voltando nas primeiras aproximações realizadas com o acervo da Sociedade Polônia, que foram lá em 2014 pela professora Maria Stefano, naquele momento, quando ela questionava a presença de obras de educação, sejam aquelas para as escolas étnicas ou para a história da educação de forma mais ampla, os conhecedores do acervo, eles sempre respondiam com uma negativa, de que não haveria seriam dessas obras, exceto por aquelas que são utilizadas no idioma polonês que é ofertado lá na Sociedade Polônia. Contudo, ao longo de 2018 e 2019, durante as nossas ações de conservação preventiva e reconhecimento da constituição desse acervo, das obras que lá existem, ou seja, né, enquanto nós retirávamos os livros e as outras realidades dentro das caixas em que estavam guardados, nós fomos aos poucos nos deparando e identificando diversos impressos de educação. Tanto os títulos voltados especificamente para as escolas étnicas polonesas no Brasil, quanto obras que contemplam a história da educação de forma ampla. Ou seja, da ausência, nós fomos surpreendidas a uma expressão numérica desses índices, e devido aos interesses de pesquisa e de salvaguarda das obras, a partir do segundo semestre de 2018, nós iniciamos o processo de elaboração e regulamento desses interesses, que foram organizados em 2 quadros desses. Pode passar por aqui. Aqui nós temos umas imagens, capas, alguns títulos, né? Poucas obras, e ali só para vocês terem uma noção de como essas obras estavam quando nós chegamos lá na Sociedade Polônia. Pode passar mais um. Novamente, mais algumas capas. Aqui nós temos tanto manuais didáticos quanto de literatura. E também um ato. Pode passar. Os quadros descritivos, então, eles foram organizados em 2 quadros. Um que é o inventário geral, ou seja, ele é organizado pela ordem cronológica, mas independente de sua tipologia documental. Né? E a nossa obra mais antiga ela é de 1961, mais recente de 2010, perdão, só para a gente ter uma noção do período temporal que essas obras contemplam. Pode passar. O seguinte quadro, ele já é organizado pelas tipologias, pelos gêneros. E é importante destacar que nós estamos utilizando a classificação por gêneros do Livres, que é o banco de dados de livros escolares da Faculdade de Educação da USP, para unificar o léxico utilizado pelos historiadores do campo da educação. E as informações nesses quadros, a gente privilegiou, então, ter uma imagem da capa ou da folha de rosto, porque em alguns casos a capa já está deteriorada, o ano de publicação dessa obra, o título em português e polonês, lembrando que o português é com a ajuda das tecnologias, né, para tradução. Algumas vezes nós contamos também com o auxílio dos funcionários da Sociedade Polônia para traduzir. O local de impressão, editora, o gênero, o número de páginas e um espaço destinado a observações, que ali nós colocamos a autoria, se há alguma edição especial, quando consta, né,
na folha de rosto do livro, as dimensões do suporte, se há presença de carimbo, se há presença de marcas de leitura ou escrita. Pode passar, por favor. Até fevereiro, março de 2020, antes da pandemia, né, de estarmos em casa, no inventário geral, nós conseguimos identificar um total de 439 títulos diferentes e 602 exemplares, né? Sendo que 42,5% dessas obras são do gênero de literatura infanto-juvenil e os manuais didáticos correspondem a 18,3%. Pode passar, por favor. Aqui são algumas imagens só para a gente demonstrar como eles estão acondicionados. Então, esses livros eles estão lá na Sociedade Polônia, organizados em estantes de metal. E nós também temos alguns já higienizados, envolvidos no primeiro e no segundo invólucro, que constam dentro desse armáriozinho ali do lado da estante de metal. Sobre as potencialidades de pesquisa com esses impressos, é importante destacar que alguns são inéditos dentro do campo da história da educação e dos corpos empíricos já analisados por outros autores. Nós já temos títulos que não foram ainda analisados, mas a gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, a história do livro a partir da literatura infanto-juvenil, porque nós temos tanto autores poloneses como autores mundialmente conhecidos, Mark Twain ou Júlio Verne, e aí nos possibilita o estudo das traduções ou o estudo das versões, né, do livro. Podemos também fazer estudos com os manuais didáticos, que são de diversas disciplinas. Tem manuais de matemática, tem manuais do idioma polonês, do português polonês, tem sobre história, tem manuais de ciência também, ou ainda história da alfabetização através das cartilhas e cadernos de atividades, que alguns constam os exercícios resolvidos. Assim, é muito interessante esse campo. Tá bem, Cláudia, obrigada. Acho que a Vanessa pode passar. Obrigada. Sim, obrigada, Cláudia, obrigada, Maria. Depois a gente vai ter um momentinho para a gente debater um pouco mais, se surgirem dúvidas, questões também. Bom, terceira linha de pesquisa que a gente vai mencionar, quarta linha, aliás, de pesquisa que a gente vai abordar aqui na nossa reunião, é a linha Histórias e Memórias através dos Objetos. Eu convido a Cleide, então, para me acompanhar nessa fala. A Cleide é graduanda em Museologia e está conosco já há um tempo, trabalhando especificamente também em todos os projetos, mas, sobretudo, vinculada ao acervo, não é? Os objetos tridimensionais. Como todas já comentaram, as nossas linhas, nesse primeiro momento, elas estão bastante vinculadas ao contato com o acervo da Sociedade Polônia, e algo que nos encantou muito desde o início foram os objetos tridimensionais. São vários exemplares de diferentes materialidades, períodos e contextos. Então, nesse primeiro momento, foi necessário realizar algumas ações de extensão voltadas ao tratamento técnico desses objetos, com destaque, então, para o rolamento, identificação, higienização e acondicionamento. E após a realização desses procedimentos de salvaguarda, que envolvem documentação e conservação preventiva, o nosso olhar se volta à realização de pesquisas no campo da cultura material, voltado, então, à biografia dos objetos, analisando seus usos, significados e trajetórias. Para além dessa perspectiva que a gente está trazendo hoje aqui, focada nas nossas ações junto ao acervo da Sociedade Polônia, é importante que fique claro que a gente também tem outras pesquisadoras vinculadas a essa linha, como a historiadora Olivia Neri, que está aqui conosco hoje. Temos também a historiadora e museóloga Angela Pomati, que atua atualmente no Museu de História da Medicina, e também outras pesquisadoras e pesquisadores que, de certa forma, pesquisam esses aspectos da cultura material e que vão desenvolvendo pesquisas e têm desenvolvido pesquisas no campo da cultura material e da biografia dos objetos. Bom, já vou passar, então, de pronto a palavra para a Cleide comentar um pouco para nós do nosso trabalho, compartilhar conosco as nossas experiências. Boa noite a todos. Me ouvem bem, espero. Bom, como a Vanessa já adiantou, né,
eu gosto bastante dos tridimensionais, né? Me encanta bastante por esse mistério todo que a gente encontra neles, né? Então, vou apresentar para vocês um pouquinho, né, do que nós já conseguimos observar lá no acervo da Sociedade Polônia. Pode passar, por favor. Então, aqui uma placa comemorativa. Essa plaquinha é de um evento esportivo. Aqui tem uma cédula monetária, que a Karine, nossa colega, está fazendo uma ficha catalográfica, né? Porque nós fizemos um pouco do arrolamento desses materiais, não todo, mas um pouco. Pode passar, por favor. Nós temos muitos troféus lá. Nós, né? Mas já me apropriei, já viu, né? Lá no acervo tem muitos troféus. Então, numa das fotos ali, vocês veem que eles estão todos em cima da mesa. Foi quando estavam à nossa disposição. A gente fez todo um arrolamento para uma catalogação. Fizemos medimos, olhamos o estado de conservação que eles estavam e fizemos uma numeração ainda momentânea, né? Vai ser provisória. E como é que nós íamos fazer isso? Então, usamos o TNT branco e colocamos a numeração em cada um deles para que depois conseguíssemos, né, identificar quando, então, a gente vai conseguir fazer uma pesquisa mais detalhada, né? Que eles merecem, porque tem muita história para contar. Pode passar, por favor. Quando a gente faz a ficha catalográfica, nós procuramos sempre documentar, fazer um registro fotográfico. A gente vai improvisando conforme a gente tem os materiais. Nós não tínhamos ainda um espaço, né, apropriado, separadinho, então nós montávamos, né, fazíamos o nosso próprio estúdio, ficava registradinho, tranquilo. Então, serviu, né? Tá tranquilo. Pode passar. Temos bastante número, né, dos discos de vinil. Os discos, até agora, foram cerca de 250. Depois eu vou mostrar o número bem corretinho. Ainda temos muitos deles, mas o que é interessante de observar neles? Existe música popular brasileira e polonesa, existe música folclórica, existe uma série de álbuns, né, bem interessantes. A gente separou um aqui que vai abordar as atividades do Papa quando ele teve a visita aqui. Então, é bem interessante as escolhas desse material. Também já fizemos uma parte da catalogação deles. Eles estão, a princípio, eles foram colocados naquela fita de TNT, né? E agora, depois dali, eles foram colocados em caixas de polionda para ficarem acondicionadinhos. Tá? Tem bastante coisa ainda para fazer, tem bastante história para contar também. Pode passar. Aqui a gente vai mencionar, então, medalhas e flâmulas. Temos medalhas da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, flâmulas de atividades esportivas, tem documentos, tem muita coisa para fazer pesquisa nesse material tridimensional. Pode passar. Aqui os uniformes da Segunda Guerra. Lá eles têm 3 uniformes completos. E o legal de contar desses uniformes é que a nossa colega Vanessa Leão, ela fez já um TCC com relação a esses uniformes, então já tem uma pesquisa, e isso dá muito orgulho de ver, né, que a gente já tem muitos elementos deles. Aqui pode passar, por favor. Nessa próxima lâmina aqui tem detalhes deles, então pode ver que as condições deles são bem bacanas, né, para a idade. Então tá bem bacana. Essa fala aqui é da Vanessa Leão, que eu achei bem apropriada. Os uniformes militares são objetos e testemunhos de um importante evento da história contemporânea, estabelecendo uma profunda relação com a memória, o imaginário e com as representações a eles associadas.
Isso acho que vale para todos os objetos, né? Mas ela colocou no TCC dela, achei bem interessante. Pode passar, por favor. Aqui o próximo uniforme, também mostrando detalhes, ó, e vocês podem ver, ali tem um botão faltante, tem um desbotamento, isso faz parte, e tudo isso vai estar na ficha catalográfica, no estado de conservação, né? E o interessante também é salientar que esses uniformes eles foram doados pelos associados, né? E eles lutaram, se alistaram, né? E lutaram voluntariamente pela Polônia na Segunda Guerra. Pode passar, por favor. Outro acervo interessante, né, é que a instituição abriga o Grupo Folclórico Polônia. Então, nesse grupo, eles têm esse ano eles estão já fizeram, né, 66 anos, e a história deles é bem interessante, e eles já têm um acervo bem escolhido para depois ser preservado. Tem as vestimentas com aqueles bordados que todos têm. A gente vai depois, na hora da pesquisa, vamos descobrir por que foi daquela cor, por que aquela flor. Vai ter bastante coisa para depois a gente contar para vocês. E, além disso, tem os troféus que o grupo ganha nos eventos que participa. Eu acho que... Pode passar. Então, pode passar. Tem os levantamentos, e aqui tem os levantamentos, isso. E só para dizer que esse levantamento foi feito até o final do ano passado. Por que eu digo isso? Porque depois, em janeiro, fevereiro e março, nós estávamos lá no laboratório. Então, esse levantamento foi até dezembro do ano passado. Para vocês terem uma ideia do que nós já visualizamos, tá? A sociedade tem muitas salas, tem muitos objetos, ainda que nós não tivemos contato, né? Mas, como as meninas já disseram, em seguida essa tabela vai modificar de números também, com certeza. É verdade. Acho que eu gostaria só de destacar, Cleide, te agradeço muito pela explanação, mas eu acho que é bem importante a gente comentar algumas potencialidades do acervo. A Cleide já citou algumas, mas eu acho que é importante, por exemplo, analisar esses objetos, né, sob a perspectiva da cultura material e seus usos no cotidiano. A biografia desses objetos, perceber também a história da cidade atrelada a esse acervo que está ali dentro da sociedade polônia, bem como a história da imigração. A gente tem vários objetos que vieram, não é, dessas primeiras levas, né, que foram sendo herdados, enfim, que chegam hoje na sociedade polônia, né, com várias possibilidades de ressignificação. A questão das tradições folclóricas é algo também muito marcante, principalmente pela questão da existência desse acervo específico de indumentária do Grupo Folclórico Polônia, que é um grupo que tem mais de 60 anos e que ainda se encontra na sociedade polônia, enfim, que é bastante atuante. Existe a questão das guerras, a Cleide trouxe o exemplar, por exemplo, dos uniformes, mas também temos medalhas, temos diplomas e outros elementos, outros artefatos que podem, enfim, auxiliar nessa contextualização, nessa pesquisa. Toda essa relação também de possibilidade de analisar as memórias, os afetos através dos objetos é algo também muito interessante de ser pensado. As relações doador e objeto, como é que esses objetos vão parar no acervo da sociedade polônia, como é que estão essas relações, e a própria história institucional, né, da instituição, que é uma instituição centenária, que é a sociedade polônia. Acho que seria isso. Obrigada, Cleide. Agora, de pronto, já vou chamar a Maria novamente, a Maria, a Pauline e a Amanda, para falar da nossa linha, de mais uma linha de pesquisa. A gente está fazendo uma espécie de jogral, vocês perceberam, né? Mas para que a gente possa intercalar as falas e propositalmente nós deixamos como a última linha aquela que inaugurou o trabalho junto à Sociedade Polônia lá em 2014, começou
buscando os impressos em idioma polonês. Eu já contei isso em vários eventos, não vou repetir novamente, as alunas já sabem, assim, de cor e salteado, essa história que remonta à época jurássica, não é? Da pesquisa, em que se dizia que não havia nada, e vocês logo perceberão com a Pauline quantas coisas, e com a Amanda, que me acompanha desde 2016, se eu não estou enganada, quantas coisas nós acabamos descobrindo. Só para fazer um comentário inicial, essa aproximação mais individual como pesquisadora, ela decorre de uma rede que o CEPIA tem relação, que é a Transfopress, que se interessa em investigar a imprensa em língua estrangeira publicada no Brasil. Então, no inventário, Pauline e Amanda têm sido fundamentais para que a gente possa refletir e entender os processos de publicação e circulação de impressos em idioma polonês no Brasil, desde finais do século XIX e ao longo do século XX. Passo a palavra, então, Pauline, depois eu farei alguns comentários sobre os resultados da pesquisa. Muito obrigada, Maria. Espero que todos estejam me ouvindo. Boa noite. Por gentileza, pode passar o slide? Primeiro, né, foi toda essa pesquisa começada pela Maria e depois teve a Amanda e todas as outras colegas também já tinham uma certa pesquisa prévia, já tinha tudo em andamento, né? Eu entrei ano passado, né, e foi me apresentado os periódicos, além do acervo, mas em específico os periódicos da Sociedade Polônia, do acervo da Sociedade Polônia, né? Então, começou a pesquisa de organização, descobrir a origem, de onde hoje é impresso, o país e tudo mais. O interesse, principalmente, são os que estão em polonês aqui no Brasil e também alguns que são impressos fora do Brasil, principalmente na Polônia também, né? E como se interligam essas histórias também, né? Como a Maria havia comentado, tem periódicos do século XIX até agora, no caso, mais recente do século XX, também encontramos alguns desse século, né? Pode passar, por gentileza, o slide. Então, nós começamos com a identificação, ou seja, achar esses periódicos, onde eles estavam e tudo mais. Pode ver que tem até uma imagem que é da mãozinha da Maria fazendo uma pesquisa ali, ó, pontuando onde está tudo, né? Nós também fizemos essa pesquisa, procurando saber a origem deles, procuramos em outras bibliotecas, em sites, em outras fontes e tudo mais. E assim, foi analisado um por um, cada periódico foi analisado. Depois disso, com todas as informações juntas, tamanho, como estava a situação dele de conservação, alguns estão bons, outros ruins, outros estão sem capa, folhas, tem uns que deram como se perdidos, porque não tem nem como olhar. Eles foram molhados e ficou num estado deplorável, mas estão lá ainda. Após esse levantamento de informações, é feito o registro fotográfico, né? Porque posteriormente vai ser usado numa tabela que nós organizamos, com todas as informações que coletamos. Pode passar, por gentileza? E claro, teve a digitalização, né? Tem o documento, tem os acessórios, os programas, o maquinário para isso, né, propício para fazer essa digitalização, e posteriormente, né, obviamente, vai ser feita a conservação preventiva deles, mas isso a gente não teve essa oportunidade, isso em função da pandemia e entre outros pontos. Pode passar, por gentileza? Aqui tem uma partezinha das tabelas, ela é muito grande, tem mais de 200 páginas já, essa tabela. Inclusive, a gente está trabalhando separadamente com cada uma para poder ver direitinho, né? E como foi dito ali, foi visto o que era jornal, o que era boletim, revista, almanaque, tudo, assim, tudo foi analisada, a periodicidade, se era anuário, se eram revistas mensais, qual era o tipo de assinatura, se tinha assinatura, se eram revistas de educação, qual era o idioma, tudo foi analisado, foi visto página por página, assim, tudo. Pode passar, por gentileza? E aí tem elaboração de alguns quadros, né, juntando as informações que nós tivemos.
No total, até agora, foram totalizados 397 exemplares, mas foram 87 títulos, se eu não estou enganada. Isso, 87 títulos. Por exemplo, que nem ali, que vocês conseguem ver, o idioma mais predominante é o polonês, depois tem polonês e inglês, revistas que têm os dois idiomas, polonês e espanhol, tudo mais, local de impressão. Na parte da tabela ali, alguns foram impressos nos Estados Unidos, mas em polonês também, né, que era para os imigrantes poloneses, a periodicidade e tudo mais. Eu acho que eu passo a palavra daí para Maria, e qualquer coisa eu estou aqui daí. Pode passar a lâmina. Algumas questões importantes, eu acho que depois a Amanda vai trabalhar com um dos exemplos. Aí é um recorte que nós fizemos há algum tempo já, a Amanda foi aprofundando, que é de fazer uma imersão numa tipologia específica, mas algumas das dificuldades que nós enfrentamos diante do acervo é porque há poucos estudos e repertórios documentais os quais a gente pudesse se basear. Por exemplo, uma coisa é a gente ter um primeiro levantamento e depois verificar o que a sociedade tem, o que a sociedade não tem em seu acervo, e outra coisa é partir, em muitos casos, do zero, quer dizer, repertoriar, rolar documentos periódicos que talvez tenham existido de uma maneira muito efêmera, 1 ou 2 números. Há uma grande complexidade também em definir e circunscrever essas produções editoriais que nós poderíamos chamar como imprensa polonesa. Aqui a gente não tem como aprofundar, mas isso exige da equipe conhecimentos contextuais, nós não podemos falar em Polônia para todo esse período, nós só vamos ter a República da Polônia posteriormente a 1918. Fora isso, a Polônia vai ser ocupada por diversas potências, então existem muitas complexidades históricas para que a gente possa enfrentar, não é um levantamento e uma análise mais densa. E a outra questão importante é perceber que há uma desatenção em relação a essa tipologia documental periódico, porque foi se instituindo na cultura escrita, na história da cultura escrita, uma valorização maior à tipologia livro do que a tipologia imprensa na forma de periódicos, revistas, boletins, panfletos com alguma periodicidade. Então, no próprio acervo, nós observamos que a biblioteca ficou muito mais concentrada em organizar e conservar a materialidade livro do que os próprios periódicos, e por isso, às vezes, a negativa que nós recebíamos como quando indagávamos sobre a existência no acervo. Eu vou passar a palavra rapidamente, estou preocupada com o tempo, depois a gente pode aprofundar outros aspectos para que a Amanda possa falar um pouco sobre uma experiência em particular. Podemos passar o slide, acho que vamos ter que passar 2 vezes. Pode isso. Boa noite a todos. Conseguem me escutar bem? Então, o suporte, o impresso que eu fiquei de falar, contar um pouquinho para vocês, é o Kalendarsludo, então a tradução literal é almanaque, né, do povo. Ele foi um almanaque que foi impresso em Curitiba. Pode passar o slide. E a gente tem registro, né, de 1928 até o ano de 74. A gente, na Sociedade Polônia, temos 25 edições disponíveis, a coleção não está completa. No entanto, a gente também conseguiu mapear alguns exemplares no núcleo de pesquisa em história ali do Campus do Vale e também pela Biblioteca Pública do Paraná, pelo site. A gente não teve acesso à materialidade, mas viu que consta no site, né? Então, é uma coleção muito completa e que traz muitas informações muito ricas. Os textos desse almanaque estão em polonês, mas tem alguns anúncios bilíngues dentro dele, e ele era um suplemento do jornal Lud.
E também ele era fortemente vinculado ao catolicismo. Então, algumas possibilidades que esse suporte oferece de pesquisa é estudar a história das comunidades de imigrantes poloneses, o próprio gênero almanac e as características específicas desse suporte em especial, né, do Ludo, e também as atividades das comunidades polonesas, bem como conteúdos de educação, que é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, pode passar a próxima. Tem muito registro de escolas, artigos sobre educação. O próprio engenheiro Edmundo Gardolinski, que era muito engajado com as questões dos imigrantes poloneses, escreveu um artigo que consta nesse almanaque, e a gente pode ver aqui fotos de escola, fotos de uma congregação feminina, na edição de 1920, na verdade não na edição de 28, mas a foto é de 1928. Então, aqui também temos mais fotos, né, sobre educação. Então, os alunos missionários e os professores, a gente pode ver pela foto da direita, que são todos homens, né? Pode passar. E aqui a gente pode ver também, nessa lâmina, a gente pode ver fotos de escolas e fotos também de uma foto de um interior de sala de aula. Inclusive, essa foto é de uma escola aqui de Porto Alegre. Pode passar. Aqui, então, o artigo que eu comentei, que é do Edmundo Gardolinski, da edição de 64, e mais uma foto do interior de uma sala de aula, né? Então, é isso. Obrigada, Amanda, Maria, Pauline. Eu já vou passar a palavra, então, para a Luísa e para a Karine, pedir para as meninas compartilharem aqui conosco todas as ações, enfim, que nós desenvolvemos, as principais ações que foram desenvolvidas nesse segundo semestre de 2020. Então tá, gurias. Então, gente, durante essa época de pandemia, nos voltamos bastante para o desenvolvimento de ações no contexto virtual, criando principalmente uma maior frequência de postagem nas redes sociais, postando 3 vezes por semana. Quem nos acompanha no Instagram e no Facebook sabe que nossos conteúdos variam bastante, desde dicas culturais de filmes, livros, séries, pesquisas realizadas pelo grupo, apresentações de acervos e coleções, e também os TBTs, que nós adoramos, com lembranças de atividades das quais o grupo participou ou promoveu. Também, nesse contexto virtual, nós promovemos o desenvolvimento da oficina de conservação de documentos pessoais em papéis, que teve 2 edições, cada uma com 3 módulos, e ocorreu através da plataforma online do Google Meet. Boa noite a todos, todas. Nessa oficina de conservação, a gente foi focado na conservação de documentos pessoais em papel, ou seja, documentos familiares. Era uma oficina bem introdutória, aberta a qualquer tipo de público, o público que não tinha experiência nenhuma, o público que já tinha experiência com acervos também. Aqui a gente tem uma pequena avaliação de um dos participantes da oficina. Gostei da relação teoria e prática desenvolvidas nos encontros, além da linguagem acessível para tratar de questões técnicas, que foi bem o que a gente estava propondo com essa oficina. O Sépia também teve a oportunidade de participar no podcast Farol, que é uma atividade também, tem a participação da professora Vanessa, que o Farol é um projeto da URGS também. Também tivemos a parceria com um evento que ocorreu na Primavera de Museus desse ano, em parceria com o Nutal, que era Arte e Loucura, 4 coleções em diálogos, que foi bem interessante também, dialogando sobre a arte, né, e a saúde mental.
E como eu havia falado anteriormente, nesse período de 2020/2, nos voltamos para as atividades à distância, especialmente com o preenchimento das centenas de fichas divididas entre as bolsistas do CEPIA e também voltado para o desenvolvimento do modelo do Guia de Obras Raras do século XIX, que eu apresentei brevemente para vocês, que está em andamento. Cerca de metade das obras já foram computadas e nós esperamos finalizar em breve. Não sei se a professora Vanessa quer fazer algum comentário. Estou voltando aqui para religar a câmera, é um processo. Obrigada, meninas. Vou pedir para a Maria me acompanhar aqui também, para que a gente possa comentar um pouco sobre as múltiplas potencialidades do acervo, não é, Maria? Exatamente. Eu escutando aqui, imaginando quem não é do grupo, porque nós procuramos socializar aqui com vocês, pensando no engajamento de outras pessoas. E volto ao que eu disse inicialmente, esse é um projeto que acontece porque há investimento de recurso público, seja na minha condição e da Vanessa como docentes de uma universidade pública, seja na condição das nossas alunas que participam. Mas é bom lembrar que esse reconhecimento do nosso trabalho, ele já vem em 2019, com o apoio que nós recebemos do Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, que nos permitiu montar um primeiro laboratório fotográfico com um scanner e adquirir alguns equipamentos. Também a gente contou com o apoio da Sociedade Polônia, foi inclusive destinado para nós, no ano de 2020, um ar-condicionado, finalmente para ter uma sala climatizada, que nós não usufruímos em nenhum momento, porque não pudemos mais, em função do isolamento social, frequentar a sociedade. Mas a gente gostaria muito de, como palavras quase finais, falar de outras potencialidades do acervo, porque é uma referência entre nós de que em vários momentos nós nos sentimos assim com uma toalhinha de Perfex na mão, secando o oceano, secando o mar, dadas as possibilidades e ao volume de documentação. Então, não é possível que duas professoras e um conjunto de bravas estudantes deem conta um acervo desse tipo, quase desconhecido até há pouco tempo, que recebeu tanto investimento de trabalho na organização, na conservação e com os compromissos da instituição de salvaguarda, ele só persistirá no tempo se nós conseguirmos mobilizar outros pesquisadores que passem a produzir conhecimento e a utilizá-lo. Então, por exemplo, potencialidades. Literatura polonesa tem uma coleção vastíssima de obras do século XIX e do século XX. O governo da Polônia enviava grandes containers pelos vapores de obras impressas na Polônia de literatura polonesa. Há quem diga, e eu não estou falando aqui no Brasil, mas em conversas com a sociedade literária na França, polonesa na França, de que possivelmente no Rio Grande do Sul ou no Paraná tenham se conservado obras que depois, com as ocupações da Polônia, inclusive quando ela passou a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, possam ter sido eliminados. Além disso, nós também constatamos vários títulos da literatura universal em edições em língua polonesa, o que nos permitiria fazer uma história das edições. Também identificamos clássicos da literatura polonesa em preciosas coleções em português, edições em português, em polonês, perdão. Então, valeria, assim, para quem tem interesse por esse campo, uma interseção entre história e literatura. A outra coisa que nós constatamos lá e que é uma grande potencialidade são as coleções, são de objetos impressos, mas também de documentos tridimensionais que envolvem teatro, música e dança. Há coleções
isso é um traço cultural dos poloneses, é a prática do teatro, não apenas a prática da dança ou dos corais, como outros grupos culturais de imigrantes, mas o teatro era muito forte, não só como elemento agregador, mas como elemento de manutenção do uso do idioma e das relações de pertencimento. Então, tem coisas belíssimas lá. Nós não demos conta ainda, mas a gente tem coleções que a gente tem a referência de que foram publicados mais de 100 títulos naquela coleção, exclusivamente de peças de teatro. Nós temos alguns que têm a indicação de como é que eles foram encenados, como é que foram adaptados, quem eram os personagens, quais os nomes em português que foram adotados. Então, ali tem todo um campo muito rico para pensar história cultural, história da arte, junto com os objetos, porque existem vários objetos, desde indumentária até outros. História da cidade de Porto Alegre. A Sociedade Polônia, para uma determinada geração, é muito conhecida pelas atividades culturais, não só folclóricas, o carnaval na Sociedade Polônia, os bailes do Conjunto Impacto, as longas filas, os bailes de debutante. Então, tem uma relação. E também há uma questão do associativismo e dos movimentos políticos que envolvem aquela agremiação, que foi, num determinado momento, inclusive, ocupada, né? O exército chegou a interpelar. Surge, antes da Sociedade Polônia, a Sociedade Livres Pensadores, de inspiração socialista. Então, há documentos para isso. As guerras que a Vanessa e a Cleide já falaram, a história da imigração e do associativismo, e muito material sobre estudos que podem fazer a interseção entre história e religião católica, história e política. Dizem os poloneses, nós aprendemos com eles lá, né, Vanessa, que onde se reúnem mais de dois, há sempre uma briga, seja por motivos religiosos, seja por motivos políticos. Então, os conflitos também estão presentes e poderiam ser explorados, não é, como possibilidades de pesquisa, que aqui nós só vislumbramos alguns. Pode passar a lâmina, por favor? Então, a gente deixa o gostinho, né, Vanessa? A gente deixa o gostinho. É verdade. Olha, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui comentando, as meninas falando de todo o trabalho, enfim, nossa, tem tantas possibilidades, e acho que já deu para vocês terem uma ideia desse potencial. Para 2021, nós já estamos a todo vapor planejando várias atividades, várias novidades. Vamos manter os nossos perfis nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, super ativos. A gente vai fazer uma pequena pausa de final de ano, mas a gente segue produzindo conteúdo para apresentar as nossas linhas, para apresentar os nossos projetos de pesquisa, de extensão, enfim, e fazer mais intercâmbio, mais diálogos com quem se interessar por essas questões que envolvem, que estão dentro, não é, do escopo do CEPIA, que se trata de preservação, memórias e acervos. Eu gostaria de destacar que para 2021 a gente está planejando algumas aulas abertas, a gente não sabe muito bem qual vai ser o título desse evento, mas a ideia é fazer eventos com convidados, pesquisadores de outros grupos de pesquisa, mas que dialogam com as temáticas que o CEPIA trabalha. A gente vai fazer também momentos de fala, não é? Essas aulas abertas, seminários, palestras com os pesquisadores que integram o CEP, então comentando das suas pesquisas, né? Das suas pesquisas de mestrado, de doutorado, que versam justamente sobre determinadas linhas de pesquisa que a gente tocou hoje aqui. Novas linhas estão para surgir, então também acho que reforço o convite da Maria para outros pesquisadores que quiserem criar suas linhas de pesquisa aqui no CEP, enfim, se articular conosco, vai ser realmente muito bacana essa parceria. Também temos mais parcerias com outros acervos, com outras instituições culturais que estão surgindo para 2021. Em 2021 a gente conta, mas assim, só para mencionar que, para além da Sociedade Polônia, para além da FERGS, a gente tem outras instituições culturais da cidade de Porto Alegre que estamos traçando, enfim, projetos futuros. Acho que é isso. Pode passar, por favor. Um momento de
Nós vamos querer agradecer a vocês. Agora, eu acho que a gente tem mais uns 5 Uns minutinhos. minutinhos. Se alguém quiser abrir o seu microfone e a sua câmera e fazer uma pergunta, uma fala, um comentário, eu volto a reforçar o que a Vanessa disse. Olha, nós não temos uma exclusividade, o CEPIA surgiu para dissolver um pouco a ideia de que nós somos o grupo do Polônia. Nós não somos o grupo do Polônia, nós somos o grupo do CEPIA. E o CEPIA é preservação, memórias e acervos. E então, para cada pesquisador que pensa em discutir não apenas a sua temática, mas discutir a constituição do arquivo e do acervo em relação à sua temática, nós achamos que é muito rico, nós podemos promover um diálogo e nós estamos abertas, quase como uma chamada aberta a outras pessoas que queiram vir a se incorporar no grupo e participar desse trabalho e dessa reflexão coletiva. Não sei se alguém gostaria de abrir a câmera e o microfone. Ó, o Edson aí. Não, gurias, assim, ó, eu, como falei no chat, eu fiquei encantado com as possibilidades. Eu já tinha ido lá um dia visitar, de algumas vezes lá, mas hoje eu vi assim, todas essas possibilidades de pesquisa, né, de estudos ali, eu fiquei muito encantado. E parabenizar vocês pelo trabalho, né, que a gente vê que está prosperando, que está progredindo, que está assim, sabe, se transformando. Parabéns, gente, estão todos de parabéns. A Maria, a Vanessa, os colegas que estão pesquisando, assim, parabéns e muito sucesso, tá bom? Que legal. Vou fechar aqui de novo para que outras pessoas entrem. Obrigada, Edson. Acho que a nossa ideia foi bem essa, né, Maria? Compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo enquanto grupo de pesquisa, no campo da pesquisa, da extensão. Também temos algumas ações de ensino que o CEPIA se envolve. Acho importante frisar, né, que vocês sigam acompanhando o nosso perfil nas redes sociais. Ali a gente vai sempre trazendo mais conteúdos, e também perguntando e aceitando sempre as sugestões, não é, de quem nos acompanha, para que a gente possa continuar produzindo material interessante de interesse de todos. Vou reforçar um aspecto como notícia e depois a gente pode avançar no detalhamento, mas esse material todo que nós estamos organizando, os arrolamentos, o inventário, as fichas, o guia, nós vamos alimentar a página do CEPIA. A página do CEPIA está em construção, a gente já tem uma largada, mas realmente não tivemos nesse semestre ainda pernas para dar conta de tudo isso, mas certamente até março do ano que vem nós vamos estar com esses conteúdos, porque um grupo assim que produz esse tipo de trabalho, ele precisa, é vital, e ele tem que ter esse compromisso social, institucional, de socializar para que outros pesquisadores possam acessar à distância as informações. Então, todo esse material dos arrolamentos, das nossas postagens, da nossa oficina, nós pretendemos alimentar a nossa página para que vocês possam acessar esses conteúdos. É isso, né, Vanessa? A gente agradece a presença, deseja de coração, junto com todas as nossas alunas, que vocês tenham esse momento de final de ano com proteção, com cuidado, sem aglomerações, mantendo a chama da esperança acesa para um futuro melhor, apesar de todos os eventos difíceis do ano, em todas as esferas, na nossa esfera institucional, na nossa esfera política, na esfera da saúde do nosso país, dos nossos graves problemas, mas que vocês possam, assim, ter um momento de convívio com os mais próximos e acreditar que o futuro está logo ali. A gente, há pouco tempo, fez uma
uma postagem que é sentir saudade do futuro, como dizia o Gonzaguinha, né? A saudade do que ainda não vivemos. Vamos ter saudade do que está por vir e que seja um porvir melhor, não é? Do que o ano que nós tivemos. Então, isso a equipe toda deseja a vocês que participaram dessa reunião aberta. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos e todas. Um prazer reencontrar vocês por aqui. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada, Larissa, principalmente que esteve aí, está conosco e vai se engajar cada vez mais. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo e um ótimo ano, um ótimo final de ano, conforme a gente conseguir.